vocês, tá? Gente, hoje, 27 de janeiro, é uma das maiores tragédias da história desse estado, completa 12 anos. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, um incêndio na Boate Kiss em Santa Maria deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. A maioria, jovens que tinham saído de suas casas com um objetivo: se divertir. Os 4 réus condenados pela justiça voltaram para a cadeia em setembro agora do ano passado. Agora, sobre a data, para marcar a data, a segunda-feira será de vigílias e homenagens às vítimas. O repórter Gilberto Ferreira, do Diário de Santa Maria, já está aqui com a gente, inclusive na rua em frente aonde existia, a Boate Kiss. Você está vendo aí um mural com fotos, eu acredito que são as fotos de todas as vítimas, das 242 vítimas fatais, dessa que é uma tragédia que parece que foi ontem que aconteceu. Seja muito bem-vindo, Gilberto, do Diário de Santa Maria, um abraço para você e boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na medida do possível, uma boa tarde, né, Mota? Porque hoje é um dia de nós relembrarmos essa tragédia sem precedentes aqui em Santa Maria. É um momento de muita emoção para nós que trabalhamos no dia da tragédia aqui, e a cada ano que passa a gente vem fazendo essas coberturas ao longo dos dias que tem essas homenagens às vítimas. Exatamente, Mota, eu estou aqui na Rua dos Andradas, e aqui esse mural que você vê ao fundo são fotos das 242 vítimas que foram colados ainda na madrugada de hoje, pois finalizou por volta da 1h da manhã a programação em alusão aos 12 anos da tragédia da Boate Kiss, que tradicionalmente acontece da virada da noite do dia 26 para o dia 27 de janeiro. Essa programação, Mota, que teve início na tenda montada a poucos metros daqui, cerca de 400 metros, na Praça Saldanha Marinho, ela iniciou-se a partir das 21h, ou seja, às 9h da noite, e começou a receber os familiares e amigos e o público, então, Mota, que se uniram lá para prestar as suas homenagens. Após a acolhida, aconteceu, então, a caminhada da Praça Saldanha Marinho até aqui em frente, na Rua dos Andradas, onde funcionou por muito tempo a boate, né? A Boate Kiss, aqui em Santa Maria, aqui na Rua dos Andradas. E aqui os familiares e amigos vieram carregados de velas e também de fotos aqui do que foram colocados no painel das 242 vítimas desse incêndio. Essas fotos foram coladas aqui no prédio que fica em frente a onde funcionava a boate, e hoje que está sendo construído o memorial aqui, Mota. Depois disso, teve exibição também de alguns vídeos sobre a exposição e também mensagens enviadas por muitas autoridades aí que gravaram vídeos, e esses vídeos foram exibidos aqui ao longo dessa madrugada, então, em frente a onde funcionava a Boate Kiss. E ao final, Mota, foram lidos, então, os 242 nomes das vítimas aqui, desses jovens, como você falou, que foram mortos, e aí, depois da leitura desses nomes, teve aquele minuto de barulho por volta da 1h da manhã, então encerrando as comemorações, enfim, as celebrações aqui em frente ao prédio. Mas prossegue, Mota, hoje também as homenagens, que vai ter ciclos de palestras. Daqui a pouco a gente traz aqui, Mota, também aí, quem são os palestrantes e aonde vai estar ocorrendo. Mas como você consegue perceber, hoje aqui, né, tem alguns operários aqui, mas porém as obras hoje estão paradas, enfim, alguns empreendimentos de Santa Maria também hoje fecharam as portas para um momento de oração, um momento de celebração aí, para não passar em branco esses 12 anos, enfim, não tem como passar, né, Mota, 12 anos desse clamor por justiça ainda aqui em Santa Maria. Mas, porém, prosseguem as atividades hoje durante a tarde, Mota. Se você quiser, viu, Gilberto, fica à vontade aí com relação aos palestrantes, pode nominá-los aí todos aí sobre esse dia que, gente, 12 anos, mas eu repito, parece que foi ontem. Eu participei, viu, Gilberto, eu acho que eu te vi na época, né? Nós éramos mais jovens, né, Gilberto? Né? Tanto eu como você, bem mais jovens, e eu estava lá na vigília de uma semana. Eu estava fora do país, fora do país na época, em férias, as minhas férias foram cortadas pela metade, voltei aqui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu fui direto para Santa Maria e eu acompanhei a vigília de uma semana. E foi a primeira e única vez na minha vida que eu não tive como profissional, eu sei que eu falei, mas eu acho que falou mais alto naquela madrugada
né? Porque foi num sábado, no outro sábado de madrugada teve a vigília. Falou mais alto a solidariedade, né? E o amor ao próximo. Eu chegava com o microfone debaixo do braço para perguntar se a pessoa queria dar entrevista, mas na sequência, quando eu ouvi a história dela, sem gravar, eu já deixava o microfone de lado e dava um abraço nos pais, nos irmãos, nos avós, nos padrinhos, né, dindos e dindas que perderam os seus afilhados. Foi algo que me marcou demais, demais. E marcou todos os profissionais que trabalharam naquela tragédia. Eu tenho certeza que todos os profissionais têm uma história para contar sobre a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria da Boca do Monte. Pois não, Gilberto? Exatamente, Mota. Tu sabe que naquele momento que todos nós santamarienses, e eu que sou adotado em Santa Maria, porque sou natural de São Borja, moro aqui há 28 anos em Santa Maria, então sou adotado por essa cidade. Tudo que nós queríamos naquele dia era um abraço das pessoas que vinham para cá para trabalhar, enfim, para levar as informações para os seus veículos de comunicação, mas mesmo nós trabalhando, o que a gente mais queria mesmo era aquele abraço, aquele acolhimento. Hoje, ainda pela manhã, Mota, 12 anos depois, eu conversei com a enfermeira Liliane, ela que na época era capitã da Brigada Militar, trabalhava no HBM, no Hospital da Guarnição da Brigada Militar aqui de Santa Maria, estava de serviço, e hoje pela manhã eu conversava com ela, e ela foi a primeira mulher e primeira mãe também, porque ela tem um filho de 14, na época tinha 14 anos, e ela entrou aqui no prédio da Boate Kiss para começar a resgatar os corpos e em busca de sobreviventes também, e ela ficou lá no Centro Desportivo Municipal até a entrega do último corpo para a família a ser levado para velar, né? Então eu não tive como não me emocionar e como não reviver essa tragédia, enfim, novamente aqui em Santa Maria. Mas, Mota, como eu falava também, as homenagens ainda continuam na tarde de hoje. Nós vamos ter um ciclo de palestras durante a tarde, aliás, a partir das 18 horas, Mota, às 18 horas, aqui na Praça Saldanha Marinho, bem pertinho, em torno de uns 400 metros daqui. Ela vai ter a abertura com a fala do presidente da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, o senhor Flávio Silva. Às 18 horas e 10 minutos tem atualização das últimas decisões do processo penal com Pedro Barcelos Júnior, ele que é advogado da VTSM. Às 18h30 tem Vozes da Saudade com Maria Tagliapietra, é mãe de uma vítima, do Luciano Tagliapietra Espiridião, também Maria Aparecida Neves, que era mãe do Augusto César Neves, e o seu Aderbal Ferreira, que foi o primeiro presidente da VTSM também. Sim. Ele que era o pai da Jennifer Mendes Ferreira. Às 19h20, Mota, daí também tem uma outra palestra aqui que vai ser Sobrevivi para Contar. Ela vai ser ministrada por às 18h20, Sobrevivi para Contar, com Miriam Schallenberger, Giovanni Rosso, Cristiane Clavé e Delvani Rosso também serão os palestrantes. Às 20 horas e 10 minutos, vai ter Cuidar e Acolher, com Valmir Dossler e Patrícia Bueno, eles que são de um coletivo aqui de Santa Maria, montado justamente, Mota, para acolher pessoas, né, vítimas da tragédia. Eles são membro do Santa Maria Acolhe, vão ter uma palestra muito bacana. Eu conversei com o seu Valmir hoje pela manhã também, e ele está preparando uma palestra de acolhimento 12 anos após esse coletivo Santa Maria Acolhe, que foi justamente criado para acolher as vítimas sobreviventes da tragédia da Boate Kiss aqui em Santa Maria, e ele que então vai estar fechando esse ciclo de palestras às 21 horas, às 20 horas e 10 minutos. Às 21 horas é o encerramento das atividades, então, dessas palestras que vão estar acontecendo na tenda montada aqui na Praça Saldanha Marinho. Diante de tudo que a gente, né, são atividades que remetem àquela madrugada terrível, mas eu quero, de tudo que o Gilberto falou, de tudo que ele falou, eu acho que o destaque foi quando ele disse que não foram 242 pessoas que morreram, foram 242 pessoas que foram mortas naquele incêndio, mortas pela ganância, mortas pela ânsia de enriquecer, sem respeitar o próximo, sem pensar que poderia ocorrer, depois da reforma feita, de que aquela reforma onde, né, a ideia era economizar, né, e olha o que custou, olha o que resultou lá em Santa Maria. Né? E eu sei, eu já falei isso várias vezes, além dos 4 que foram condenados pela justiça e que voltaram para a cadeia em setembro do ano passado, né, no banco dos réus, tinha que ter mais gente. Tinha que ter mais gente. Tinha que ter, né, pessoas da administração municipal, fiscais corruptos, né, prefeito daquela época, que todo mundo sabe quem era, né,
não preciso falar de novo, né? Integrantes dos bombeiros e também do Ministério Público de Santa Maria. A gente não pode esquecer que o mesmo MP que denunciou só 4 pessoas pela tragédia, foram 11 indiciados pela Polícia Civil. Só 4 foram denunciados pelo Ministério Público. Só 4. O mesmo Ministério Público chegou a processar os pais da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria por declarações feitas na época. Não preciso comentar nada a respeito disso, né? Lamentável, né? Extremamente lamentável. Deixa eu agradecer o Gilberto. Gilberto Ferreira, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, como sempre, você muito gentil em falar com a gente aqui no Boa Tarde Rio Grande, aqui na Band RS. Um abraço e a minha solidariedade a todo o povo tão querido, povo amado de Santa Maria da Boca do Monte, povo que carrega essa cicatriz, e essa cicatriz é para sempre, viu? Não vai curar, Exato. Não vai fechar agora, não. É uma cicatriz para sempre. Muito obrigado, viu, Gilberto? Exato, Mota. Agradeço a vocês. Estamos sempre à disposição aqui na redação do Diário de Santa Maria. E, Mota, para fechar também nossa solidariedade aos familiares, né, do bombeiro morto naquele acidente que você comentava antes da nossa participação ao vivo, porque o Aldrey, ele era natural de Santa Maria, né? Aldrey Alves Camargo, natural aqui de Santa Maria. Então, mais uma perda lastimável aí, né? Você comentava sobre esse acidente e perdeu a vida num grave acidente lá na Rota do Sol. Então, nossa solidariedade aos familiares dele aqui de Santa Maria também. Legal, muito obrigado, viu, Gilberto? Um grande abraço a todos aí na redação do Diário de Santa Maria, esse grande jornal, um dos maiores do Rio Grande do Sul, né? O Diário de Santa Maria, que faz um trabalho maravilhoso. Um abraço para ti, ótima semana, Gilberto. Para todos nós, um abraço. Valeu. Mas não é verdade? Não sou dono, não, eu não sou o dono da verdade. Estou muito